Nós iremos começar hoje uma série chamada Caminhos, baseada no livro do profeta Ageu. Se ficar complicado para achar, vai em Mateus, pega o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, o outro é Zacarias, Ageu. Se você for de trás para frente, é mais fácil. Chega lá, final do Antigo Testamento é Malaquias, volta um é Zacarias, volta outro é Ageu, tá certo? Fica fácil. Eu sei que tem uns livros da Bíblia que a gente nem lembra que está na Bíblia, né? Abra a Bíblia no livro de Ageu. Irmão, eita, Ageu, né? Então, mas existe Ageu. Veja aí, confirme aí para mim se na sua Bíblia tem Ageu, certo? Se não tiver, sua Bíblia que está errado. Acharam, irmãos? Boa. Não é à toa esses últimos 3 livros do Antigo Testamento, Malaquias, Zacarias e Ageu. Esses são os 3 profetas que escreveram os livros pós-exílio, depois do cativeiro babilônico. Veja, a grande maioria dos livros proféticos que nós temos na Bíblia, eles são escritos por profetas pré-exílio, ou seja, profetas que foram usados por Deus para pregar ao povo antes do cativeiro. Era Deus dando o alerta: olha, voltem para Deus, se arrependam, senão o pior vai acontecer. Aí você tem vários profetas, você tem Oséias, você tem Joel, você tem Isaías, você tem Jeremias. A grande maior parte dos profetas escreveram antes, como se fosse uma palavra de alerta de Deus antes do povo, para o povo se arrepender e não sofrer tanto. E nós sabemos a história, o povo continua nos erros, e ele é cativo lá na Babilônia, eles são tirados de Jerusalém e são aprisionados na Babilônia. Nós temos 2 profetas que escreveram seus livros no exílio. Então veja, a grande maioria é pré-exílio. Nós temos 2 que escreveram durante o exílio. Quem são? Daniel e Ezequiel. Daniel a gente acompanhou bem no ano passado, a série Babilônia. Então Daniel e Ezequiel, eles escrevem os seus livros dentro do exílio. E nós temos 3 profetas que escrevem os seus livros depois do exílio, quando o povo sai da Babilônia e volta para Jerusalém. Quem são esses 3 profetas? São esses 3 últimos que você passou aí: Malaquias, Zacarias e Ageu. Então, esses 3 escreveram no momento em que o povo sai da Babilônia e chega ali para reconstruir a vida, para um recomeço, para uma retomada. Então Deus precisava falar coisas importantes para o povo, para que o povo não caísse nos mesmos erros do passado. Porque é impressionante, a história mostra isso. Não só a história, mas nossa vida mostra isso. A gente vem aqui, a gente ouve uma mensagem, Deus fala ao nosso coração, a gente sente que precisa mudar, a gente diz para Deus que vai mudar. E um tempo depois, o que é que a gente faz? Voltamos a fazer as mesmas coisas. Voltamos às mesmas práticas que destroem a nossa vida. Então Deus precisava falar com o povo, para o povo não cometer os mesmos erros, porque assim que chegou lá, o povo já começou a fazer as mesmas coisas. E aí eu quero falar hoje com você sobre o livro do profeta Ageu. No mês de abril nós teremos uma série sobre o livro do profeta Malaquias. O livro do profeta Malaquias, estaremos falando sobre a essência da adoração e do culto a Deus. Porque Deus precisou restaurar isso também. 70 anos na Babilônia fez o povo perder a noção do que era verdadeiramente cultuar e adorar a Deus. Através de Malaquias, Deus vai lá e fala com o povo. Mas Ageu
vai falar com o povo sobre uma coisa muito importante, que são as prioridades da nossa vida, do nosso dia a dia. É um livro muito pequeno. Ageu só ganha para Obadias. Só tem um livro de profeta menor que Ageu, que é Obadias. Ageu é um livro muito pequeno, mas de uma mensagem profunda, de uma mensagem tremenda. A profecia de Ageu também, o tempo de Ageu como profeta, levando a palavra, é curto. Se você ver no capítulo 1, vai dizer assim: no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano de Dario, veja, primeiro dia do 6º mês, é o 6º mês. Se você for para o capítulo 2, no início também vai dizer assim: no 21º dia do 7º mês. Então, uma palavra no 6º mês, outra no 7º. Ainda no capítulo 2, no verso 10, diz assim: no 24º dia do 9º mês. Então, 6º, 7º, 8º, 9º mês. E no capítulo 20 do capítulo 2, vai dizer que nesse mesmo dia, ainda pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Então, o tempo assim de Ageu levar a mensagem foi do 6º ao 9º mês apenas, do 2º ano de Dario. Então ele não foi um profeta que ficou muitos anos ali com o povo, trazendo palavras, como a gente tem, por exemplo, a gente tem o profeta Isaías, a gente tem o profeta Jeremias, com ministérios longos ali, trazendo várias mensagens, e Deus falando muitas vezes através dele. Ageu foi instrumento de Deus para falar ao povo em 4 momentos. E esses 4 momentos acontecem no intervalo de 4 meses. No 6º mês, no 7º mês e 2 vezes no 9º mês do rei Dario. Então, é um ministério simples, um homem simples que nós não sabemos qual é a história dele antes. A Bíblia não traz a história de Ageu, a linhagem de Ageu, mas nos parece ser um homem simples, levantado por Deus no meio do povo, como Deus gosta de fazer. Deus não olha currículo, sabe? Deus não olha descendência, mas Deus olha um coração, e viu em Ageu ali um homem para trazer uma mensagem fundamental para aquele processo de retomada e de recomeço na vida do povo. Eu quero ler com você o capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo, são 15 versículos. Acompanhe aí comigo o livro de Ageu, capítulo 1. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. O que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho
e a terra deixou de dar seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Meus irmãos, deixa eu contextualizar um pouco você. A igreja acompanhou bem, no ano passado nós falamos muito aqui sobre o período do cativeiro. Nesses últimos 12 dias que nós vivenciamos a campanha de jejum e oração da igreja, nós também tivemos a oportunidade de falar ali, através do profeta Jeremias, a questão dos 70 anos, de como Deus tinha determinado esse cativeiro por 70 anos. Surgiram pessoas para pregar tempos diferentes, mas Deus é claro e Ele diz ao povo: vão ser 70 anos, então vivam aí na Babilônia. Ok, quando chega os 70 anos, ali não era mais o Império Babilônico que dominava, não era mais ali Nabucodonosor, mas a Síria agora, era o novo império que dominava, e através de Ciro, ele tem acesso às profecias e às mensagens, ele tem conhecimento dessa profecia dos 70 anos, e claro, dentro da orientação de Deus, ele autoriza que o povo de Israel, os judeus, regressassem para Jerusalém. Se você for ali no livro do escriba Esdras, no livro de Esdras, você vai ver que nos 3 primeiros capítulos, Esdras vai falar exatamente sobre essa volta, como ela acontece. Então Ciro vai lá e ele pega um governador que teoricamente respondia a ele. Nós vemos aqui o nome desse governador, Zorobabel, e esse governador vai com um grupo de pessoas para voltar para Jerusalém com um propósito específico. Lá em Esdras capítulo 1, Ciro faz a convocação e diz: olha, pessoas que possam voltar para reconstruir o templo do Senhor. Esse propósito estava claro e específico. E diz o texto ali, se você depois for confirmar lá, que quase 43 mil pessoas do povo de Israel resolvem então voltar para esse processo de reconstrução. Eles chegam em Jerusalém, e os 2 primeiros anos eles chegam animados para fazer a obra, para reconstruir o templo, e diz o texto que eles chegam a começar a levantar os alicerces do templo. Irmão, você precisa entender o que significa o templo no Antigo Testamento. O templo no Antigo Testamento tem uma cosmovisão totalmente diferente do que nós chamamos do prédio hoje. Porque dentro daquilo que Deus tinha estabelecido por lei, o templo significava a presença do Senhor. Era no templo que o povo se reunia, era no templo que os sacrifícios eram feitos, sacrifício pelo perdão dos pecados. Então tudo acontecia no templo. Quando o povo volta para reconstruir o templo, quando Deus traz essa orientação e quando eles vão com essa missão, o que é que isso quer dizer? É que na retomada da vida, na reconstrução, em qualquer planejamento, a primeira coisa
que nós temos que construir, que estabelecer, é o nosso altar, é a nossa relação com Deus. E para aquele povo era então o templo. Mas o que é que acontece? Eles chegam lá animados, 43 mil pessoas, tirando os servos e servas, como diz Esdras lá, coloque aí, mais de 50 mil pessoas. E foram aqueles que lá na Babilônia disseram, eu quero ir. Porque tinha muito mais judeus na Babilônia, tá certo? E já vou falar sobre isso. E eles chegaram lá e começaram com muita animação. Vamos lá, vamos fazer, vamos reconstruir. E eles apenas conseguem levantar o alicerce do templo. Nem cobertura fizeram, somente começaram a levantar os alicerces. E sabe o que aconteceu? O povo desanimou. O povo, sabe aquele pessoal que chegou animado, de um a um, foi meio que dizendo, tal dia que eu sempre vim aqui para ajudar, não vou poder vir mais não, porque surgiu um compromisso para mim. Eu sei que tal dia eu sempre estava aqui também dando uma força na construção, mas é porque a partir de agora eu estou tendo que fazer uns negócios aqui na minha casa. Eu estabeleci novos objetivos aqui, que está ocupando a minha agenda. Então, os dias que eu dedicava aqui na construção do templo, na questão do culto, não vai dar mais para eu vir. O povo começou a acumular uma agenda para si próprios, uma agenda pessoal ocupadíssima. E aquilo que era a prioridade, aquilo que era a missão principal, aquilo que tinha sido o objetivo maior pelo qual eles tinham saído da Babilônia para fazer em Jerusalém, foi aos poucos minguando, até que com 2 anos lá, 2 anos apenas, a construção do templo parou completamente. Se antes o templo estava abandonado em ruínas, agora tinha ficado apenas assim. As ruínas ainda estavam lá e tinham alguns alicerces levantados. Um aparente início de obra. Já viu em alguns lugares uma obra que começa e de repente para e fica lá abandonado? Né? Vai ficando lá, você olha, vai perdendo totalmente. E você sabe, mesmo sendo uma obra, você sabe quando uma obra está abandonada e quando uma obra está sendo trabalhada. Porque dá para perceber. Então, com 2 anos de animação, de início lá, vamos lá, eles foram desanimando. E sabe quanto tempo durou até Deus levantar o profeta Ageu? Quase 15 anos. Vamos botar 14 anos com esses 2 que eles tinham trabalhado, 16. Eles estavam lá 16 anos, 14 anos, com o templo do Senhor totalmente esquecido. O povo começou a fazer as coisas deles mesmos. A agenda de cada um ficou ocupada demais. Não, mas a gente está reconstruindo nossa vida aqui também. Não, mas a gente está reconstruindo nossa casa. Não, mas a gente precisa aqui buscar um melhor sustento. Eu quero plantar mais. Eu quero colher mais na próxima. Então, desculpa aí, eu estou tendo que aumentar a minha plantação. Então, estou sem tempo. É o dia todo envolvido nas coisas daqui. E o templo, a obra, e conforme lá no Antigo Testamento, a presença de Deus ficou esquecida. Por quase 15 anos. Gente, esse povo tinha acabado de sair de um cativeiro. Esse povo já tinha ouvido tantas mensagens. Já tinham sofrido tanto por abandonar a Deus e por priorizar coisas deles mesmos. Mas, mais uma vez, deixaram o Senhor de lado. E é nesse cenário, é nesse contexto, que Deus então levanta o profeta Ageu. Depois desses quase 15 anos de obra parada, do povo fazendo suas próprias coisas, mas também de sofrimento, porque a gente vai ver Deus falando que as coisas não estavam dando certo. Eles plantavam muito, mas colhiam pouco.
Eles faziam muito, investiam muito, esperavam retorno e o retorno não vinha. E eles lá, sem entender, sem saber porquê. É nesse contexto que Deus então levanta o profeta Ageu. E aí eu quero ver com você alguns breves pontos aqui. O primeiro ponto, que está já no verso 1, está aí, é que a profecia foi para todo o povo e para toda a sociedade. A palavra de Deus foi para todo mundo, gente. Deus, ele age olhando o mundo como um todo. Deus, ele age de acordo com todo o governo dele. Se você ver no verso 1, vai dizer que a palavra do Senhor veio primeiro direcionada ao governador de Judá, e aí nós temos a liderança política, e também ao sacerdote, Josué. Não confunda esse Josué com o Josué lá atrás, tá certo? Nada a ver. Então, governador e sacerdote, liderança política e liderança religiosa. A palavra de Deus era mas para todos que estavam lá. De repente, outros povos que se juntaram lá de outras regiões, que quando ficaram sabendo da retomada, das reformas em Jerusalém, se juntaram lá também. A liderança política era o governador. Esse governador, Zorobabel, ele respondia a Dario. Esse processo de retorno começa com Ciro, mas aqui já são 16 anos depois. A gente está no segundo reinado de Dario. Então Zorobabel aqui, ele responde a Dario. É a liderança política que também precisava ouvir essa mensagem. Porque o mundo, como um todo, ele vai sofrer pelo abandono a Deus e aos seus princípios. O povo de Deus sofre, e eu até digo, é cobrado muito mais, porque nós somos conhecedores da verdade. Mas o mundo como um todo geme também. Aquilo que Deus faz como exercício da sua justiça, de homens e mulheres que se rebelam contra Ele, que não respeitam os seus valores e os seus princípios, afetam toda a humanidade. E nós temos visto isso, irmãos. Nós temos vivenciado os dias complicadíssimos, onde Deus tem soprado justiça, dificuldade, dor. E sobre quem? Só sobre o povo dele? Só sobre quem não é povo dele? Não. Sobre toda a humanidade. Porque a verdade de Deus é para todos. E todos têm a oportunidade de dar ouvidos ou não. Todos têm a oportunidade de obedecer ou não. É por isso que o sol nasce para justos e injustos. E a chuva também cai para todos. É por isso que o vírus mortal veio para todo mundo. Afetou todas as casas. A do ateu, a do religioso, a do espírita, a do enfim. Porque quando Deus fala, Ele fala para toda a sua criação. Ele fala para toda a humanidade. Então, a palavra do profeta não foi específica para um grupo, não foi específica para os religiosos, não. Foi para o povo, mas primeiramente através das suas duas principais lideranças, a liderança política e a liderança religiosa, governador e sacerdote.
Se você olhar, é interessante, porque diz aqui, no primeiro dia do 6º mês. Esse era um dia de feriado. Esse era um dia de uma das principais festas lá do povo de Jerusalém. E Ageu usa esse dia meio que de forma estratégica, né? Deus usa Ageu nesse dia de forma estratégica, porque provavelmente era um dia de festa e todo mundo estava na rua reunido. Então, meio que de alguma maneira, ele se coloca em algum local estratégico e fala para alcançar todo o povo. Mas a segunda coisa que eu quero ver com você está no verso 2, que Deus diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma. E veja o que é interessante aqui. Nós vamos ver em vários momentos quando Deus fala do seu povo, ele fala assim: o meu povo, o meu povo, o meu povo. E no final de Ageu, nós vamos ver que ele vai falar meu povo, depois que o povo se corrige. Mas veja como ele começa aqui. Este povo aí, como que dissesse assim, que vive como se não fosse meu, porque meu povo não era para fazer isso que faz. Este povo aí afirma o seguinte: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E aí é o que eu boto aí, esse segundo ponto. O desejo de fazer a obra de Deus foi vencido por desculpas e justificativas pessoais. Como eu disse para você, o pessoal chegou animado para fazer, depois foi desistindo. E durante 14 anos, ficaram dizendo assim: não dá tempo não, eu tenho outras coisas para fazer. Eu fico imaginando, talvez um ou outro assim, era tocado por Deus, incomodado, tentava juntar uma galera, vamos lá, vamos, não dá não é o tempo agora. Cada um dizia assim no seu coração: não é o momento agora não consigo, não está na hora de eu fazer isso não. E nossa, 14 anos e o tempo ainda não tinha chegado. Tem irmãos que passam 10, 20, 30 anos na igreja e nunca é o tempo não. E nunca é o tempo de servir mais, de fazer um pouco mais, de definitivamente voltar a ser fiel ao Senhor. Irmãos, para quem está à frente, para quem lidera, quantas vezes a gente escuta isso? Não, pastor, não é o momento não. Mas irmão, vamos servir, será que Deus quer usar você? Deus quer usar a sua vida, quer usar a sua casa, Deus quer... Não, pastor, Deus está trabalhando mas ainda não é o tempo não. E esse tempo nunca chega. Porque Deus sempre fica em segundo lugar, em terceiro, em quarto, porque a nossa agenda é cheia demais. Essa é a verdade. Nossa agenda é cheia, nossa vida é corrida e não dá. Não dá para se dedicar mais ao Senhor. Não dá para trabalhar mais na obra. Não dá para se envolver um pouco mais, não dá para contribuir. Se você acha 14 anos muito tempo, tem gente que passa muito mais tempo do que isso, dizendo que ainda não é tempo. Tem gente que passa 10, 20, 30 anos, vai morrer e nunca vai chegar o tempo de poder fazer o trabalho da maneira que Deus merece. Não dessa maneira que a gente faz, mas da maneira que Deus merece. Sabe, irmãos, alguns motivos, quando nós analisamos a história, nós vemos que as justificativas do povo passaram por alguns
alguns obstáculos que eles encontraram lá. Primeiro, veja, 42 mil pessoas foram. Talvez alguém diga assim, nossa, isso é muito. Mas se você pensar que tinha quase 1 milhão de judeus, 42 mil não é muito. Concorda comigo ou não? E o convite foi feito. Não teve uma seleção não, depois você vai lá ver lá em Esdras, o convite foi feito. Mas sabe o que aconteceu? Muitos judeus se acostumaram com a Babilônia. Muitos judeus não quiseram abandonar o conforto da Babilônia para chegar numa cidade toda destruída e desorganizada e para trabalhar na reconstrução dessa cidade. Não, peraí, já estou aqui há 70 anos, quer saber? Ou então o cara novo lá, eu nasci aqui. Lembra da história de Neemias? Neemias estava lá, nasceu lá, estava trabalhando, servidor público, trabalhando com o rei. Aí Deus vai e toca no coração dele. E ele chora, clama e se dispõe a ir para Jerusalém, levantar os muros da cidade. Mas muitos não quiseram ir, porque se acostumaram com o padrão lá da Babilônia. Ah, mas a Babilônia nem tinha templo, que eles não podiam construir templo. E como é que esse povo cultuava a Deus lá na Babilônia? Em Jerusalém eles tinham lá o sábado, tinha as festas, tinha um monte de coisa. Chegou na Babilônia, tudo isso proibido. Sabe o que aconteceu? Eles se acostumaram. Se acostumaram de repente a, sei lá, uma vez por mês, junta um grupinho e... cada um ora na sua casa. A voltar para Jerusalém, voltar para aquela rotina, voltar para aqueles cultos, aquela festa. Não, a nossa agenda não permite mais isso. Eu estou bem aqui na Babilônia, estou com um emprego estável. Sabe o que isso me lembra, irmãos? A pandemia. A pandemia estabeleceu padrões que o povo gostou. Rapaz, não tem mais que ir para o culto na igreja, eu posso só assistir de casa, no sofá, nem tomo banho, nem troco de roupa, sento lá, a hora que eu quiser, porque o culto fica gravado, não preciso nem me preocupar com o horário. E tem gente que se acostumou com isso, gente. Tem gente que não quer voltar não, para estar no meio do povo. E não é medo de vírus não, é porque gostou do modelo. E uma vez por semana já era muito, porque a agenda é tão corrida. Durante a semana nem pense em chamar esse irmão. Abrir a porta da casa de jeito nenhum. E não deixa, é coisa demais para fazer, de manhã e de noite. Aí tinha que ir no domingo, uma vez por semana. E agora descobriu na pandemia que nem precisava mais. Nossa, resolveu o problema dele. Pois é, teve gente que se acostumou com a Babilônia. E tem muito crente acostumado com a Babilônia. Tem muito crente que chegou na Babilônia e esqueceu que era estrangeiro. Que chegou na Babilônia e esqueceu que Babilônia é passagem. Que chegou na Babilônia e esqueceu que tem que influenciar a Babilônia e não ser influenciado. Porque o mundo estabeleceu um padrão de evangelho, irmãos, que não tem nada a ver com o evangelho da Bíblia. Jesus vem, estabelece ali o seu ministério, forma os seus discípulos, passa ali um processo de preparação, não só com os 12, mas ele já tinha 70. Quando ele morre, nós vemos ali a reunião dos 120. O Espírito Santo desce no Pentecostes, depois da ressurreição de Jesus. Somente no Pentecostes, mais de 3.000 pessoas se rendem ao Senhor. A igreja primitiva se levanta. E em meio a um império romano, para destruir, para perseguir, para matar, a igreja só faz crescer.
porque aqueles irmãos oravam todos os dias, se reuniam de casa em casa, iam para os templos, visitavam, um ajudava o outro. Um que tinha mais posses ajudava o que não tinha. Um que tinha mais vendia o que tinha para ajudar o outro. E essa igreja crescia, o reino de Deus era estabelecido. Não importava império, não importava perseguição, não importava doença, não importava nada. A igreja de Cristo crescia e se fortalecia, porque estava conectada ao Senhor. Aí hoje, eu sou crente, igual a lá, a igreja primitiva, a mesma coisa, quero o mesmo lugarzinho no céu, vou sentar do lado do cara lá. E a minha vida cristã é passar a semana inteira fazendo tudo que faz parte da minha vida, Deus nada a ver. Eu não tenho vida devocional, eu não tenho ação missionária na minha vida, eu não estudo, me aprofundo mais na palavra, não. Aí no domingo, eu venho, passo 2 horinhas aqui, se for o pastor André, 2h30, 2h40, mas já fico incomodado e volto para casa. Como é que essa igreja vai ser também vitoriosa, irmãos? Como é que essa igreja vai também triunfar em meio aos impérios, às perseguições, às doenças? Pelo contrário, não, tudo para a igreja. A igreja acha que, em vez de influenciar e trazer a ideologia bíblica, não. A igreja começa a se envolver politicamente, se envolver nas ideologias. Em vez de sair daqui para fora, vem de fora para cá e toma a cabeça de um monte de irmão. Por quê? Porque a vida é a maior parte da vida sem estar conectado com Deus. Aquele povo simplesmente dizia assim, ó, não era hora. E muitos preferiram ficar na Babilônia. Mas sabe por que também outros desistiram? Porque pense comigo aqui. Imagina você chega lá para construir. Gente, Nabucodonosor, na segunda invasão, ele devastou Jerusalém, tá certo? Nabucodonosor, na segunda invasão, ele foi diabólico. Ele faz um cerco. Vocês conhecem essa história? Ele faz um cerco e diz assim, deixa eles morrerem de fome aí. Faz um cerco em Jerusalém inteira, ninguém entra, ninguém sai, não entra comida, não entra água, não entra nada. Ele faz as pessoas, se o povo de Israel saísse, de Jerusalém saísse, ele matava. Então fica todo mundo lá dentro. A comida começa a acabar, a água começa a acabar, não tem remédio. E o povo começa a morrer, a se matar. Mães comeram seus filhos. Jeremias vai dizer, mães comeram seus filhos. Nunca esqueço esse verso de Jeremias. Melhor foram os que morreram à espada do que os que morreram no meio desse contexto de Jerusalém. Jeremias disse, era muito melhor sair e ter uma espada degolando você do que ver o que aconteceu no meio da cidade, diante da fome e das doenças. Um cerco de 2 anos, quando o povo já estava minguando, sem forças para nada, Nabucodonosor dá a ordem, a Babilônia invade e devasta a cidade. Os homens não tinham força nem para lutar. E nessa segunda invasão ele destrói o templo mesmo, ele invade, ele arranca os utensílios, ele leva tudo que tinha dentro do templo. Se você for ver também lá em Esdras, quando Ciro autoriza o povo a voltar, Ciro devolve os utensílios que Nabucodonosor tinha levado. Ou seja, olha, vocês vão levar de volta os utensílios para vocês colocarem lá dentro do templo. Então, as pessoas chegaram lá para reconstruir, estava tudo destruído. Gente, a estrutura era muito ruim. Não era um trabalho fácil de fazer. Era muito melhor o quê? Chegar, ter um templo pronto,
friozinho assim, não é verdade? Num calor desse lá fora, com a temperatura boa, tem um culto legal. Mas quando a estrutura não é boa, irmãos, a gente desanima logo, não é verdade? Foi isso que aconteceu com eles. Talvez alguns acharam que iam construir o templo logo, que ia ficar um lugar legal. Mas começaram a dizer assim: rapaz, sair de casa para ir para o culto, num lugar que ainda está cheio de poeira, num lugar que nem teto tem. Quando eu vi esse texto aqui, eu fiquei pensando, né, que a gente hoje, por exemplo, quando a gente olha aqui, está muito legal. Mas eu lembro quando nós viemos, assim que nós viemos para cá, todo culto de manhã, acho que 2 a 3 pessoas passavam mal, né? Nossa enfermaria era lotada, tamanho era o calor. Isso aqui era um... Eu fico pensando nos irmãos que pegaram a reforma lá no início do outro templo ali. Nós vivemos hoje um processo extremamente perigoso, irmãos. No meio das igrejas, onde as pessoas estão escolhendo igrejas por infraestrutura oferecida. E sabe o que isso gera no reino de Deus? Gera grande crescimento de algumas igrejas em detrimento da morte de outras. É o que na plantação de igrejas nós chamamos de igrejas sanguessugas. De repente está lá uma cidade onde as igrejas não têm tanta estrutura, a igreja é um calor danado, o louvor não tem tanta gente para tocar, sabe, aquela luta, não tem ainda lugar para as crianças ficarem direito. Aí de repente chega uma igreja lá, um galpãozão super estruturado, bonito, ar-condicionado, tal. Sabe quem são os primeiros aí? Não é o pessoal do mundo não, é o povo, sabe de onde? Das outras igrejas. Porque a pessoa está assim no lugar que, oxe, mas aqui não tem estrutura, mas aqui não tem isso, aqui ainda precisa melhorar tanta coisa, aí vamos para aquela, que aquela ali já tem tudo pronto. E são igrejas que crescem com a morte de outras. Por quê? Porque a gente quer um lugar de infraestrutura legal. A gente quer um lugar que atenda, sabe, as nossas necessidades, o nosso conforto. Ah, mas de repente o louvor aqui não é legal, né? Louvor aqui meio viajado, tal. Ah, mas tem igreja por aí que tem louvor top, irmãos. Top. Aí eu vou para lá. Eu gosto só do louvor. É muito mais fácil sair para onde já está pronto do que ajudar a construir. Do que colocar a mão na massa e arrumar aquilo que precisa ser arrumado. O povo desanimou porque a estrutura estava ruim. Porque eles estavam acostumados com outra coisa. No capítulo 2 a gente vai ver lá que eles depois constroem o templo, só que o templo comparado ao que era de Salomão é tão minguado que eles desanimam de novo. Mas isso a gente vai ver próximo domingo. Mas olha, primeiro, muitos não foram, preferiram o comodismo da Babilônia. Segundo, outros desanimaram porque a infraestrutura não era legal. Mas terceiro, houve desânimo também porque havia oposição dentro do próprio grupo. Como Jerusalém ficou abandonada, outros povos chegaram, principalmente samaritanos. E aí quando o povo de Jerusalém vem, quando os judeus vêm para reconstruir, aí esses samaritanos querem impedir, querem atrapalhar. Oposição dentro do próprio povo. E sabe, se você resolver mudar a sua vida e se dedicar verdadeiramente a Deus, mudar os seus hábitos, mudar a sua agenda e priorizar Deus, vai ter crente que vai dizer assim para você: ei menino, para que tudo isso? Ei menino, quer ser mais santo que os outros, é?
a oposição dentro do próprio grupo. Porque aqueles que não querem que você não faça também. É uma multidão que tenta nos arrastar para esse modelo do diabo, porque não é de Deus, esse modelo de cristão hoje. Mas sabe uma coisa que é interessante? Eu vejo agora com você nesse terceiro ponto. Eles desanimaram para trabalhar na casa do Senhor, mas não na casa deles. Eles focaram totalmente na casa deles. E você vê isso no verso 3. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Verso 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, talvez na sua versão tenha aplainada, que são casas de madeira, que era exatamente a madeira que eles tinham que subir, e Deus fala isso aqui depois, eles tinham que subir no início, pegar madeira para levantar o templo, para levantar os alicerces do templo, para fazer o telhado do templo, e de repente faltou tempo para eles buscarem madeira para o templo do Senhor. Mas sabe o que eles continuaram a fazer? Aí buscar madeira lá no Líbano para as casas deles. E cada um começou a construir a sua casa de forma aplainada, de fino acabamento, é a madeira. E o templo do Senhor ficou abandonado. Veja o que Deus diz no verso 7. Assim diz o Senhor, vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construa o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. Deus estava dizendo assim, olha, pegue madeira primeiro para o meu templo. Meu irmão, essa é uma lógica que o mundo nunca vai entender e aceitar. Mas, infelizmente, essa é uma lógica também que o próprio povo de Deus, que grande parte do povo de Deus não entende. Que a plena felicidade e a plena realização está na glória de outro e não na nossa. O mundo nunca vai aceitar isso, tá certo? Porque o mundo diz assim, atraia a glória para você. Chame você a atenção para si. Seja o centro das atenções. E a palavra diz assim, entregue a glória a Deus. Nós não fomos criados para termos glória. A glória nos destrói. A glória corrompe o nosso coração. A glória nos derruba por soberba, por autossuficiência. O único que é digno de receber e capaz de receber glória sem se corromper é Deus. Agora a Bíblia nos mostra, e Ageu fala isso aqui para o povo. Glorifique a Deus, para você ver o que Ele vai fazer com você. Deus diz assim, olha, subam no monte, peguem a madeira, mas para construir o meu templo, para que eu seja glorificado, para que eu me alegre e nele seja glorificado. Se o povo entendesse que colocar a madeira primeiro no templo, antes de colocar na casa, era o grande segredo para uma vida abençoada. Se o povo despertasse para isso, que o maior investimento que eu posso fazer na minha casa é atuando na casa de Deus. Porque é Ele que vai fazer por mim. É Ele que vai cuidar de mim. Mas a gente sobe para pegar madeira para a nossa casa. E por subir para pegar madeira para a nossa casa, a gente não tem tempo para pegar madeira para a casa de Deus. Tem um monte de gente ocupada demais para a obra do Senhor, porque está pegando madeira para a sua casa. Irmãos, esse texto traz duas grandes consequências de
quando nossa prioridade é diferente da prioridade de Deus. E a primeira delas é a insatisfação com aquilo que se tem. E é interessante, porque Deus vai mostrar duas grandes consequências aqui. A primeira é a insatisfação, porque veja aí a partir do verso 6, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Olha lá, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem, e aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Você pode não priorizar a Deus e você vai até conquistar coisas, vai. Você não contribui, você não é fiel, você não oferta, não é um dizimista fiel, não coloca Deus em primeiro lugar. O dinheiro que você retém e rouba de Deus, você vai comprar coisas, vai. Mas elas não vão te satisfazer. Elas não vão preencher o seu coração, irmão. Você vai ficar aprisionado no mundo de coisas, de busca, mas de nunca se satisfazer. Deus diz assim: vocês comem, mas não se satisfazem. Vocês se vestem, vocês têm roupa, se vestem, mas não se sentem aquecidos. Vocês bebem, mas continuam sedentos. E aquilo que vocês ganham, o salário, o dinheiro, parece que bota num bolso furado. Sabe aquele negócio? Cai na conta, o banco faz. Quando a gente vê, não dá para nada. E a gente trabalha, e a gente sua, e a gente só faz isso o tempo todo. Ah, mas e a família? Não tenho tempo. Ah, mas a obra de Deus? Não tenho tempo, é só aqui. Vai comprar a tão sonhada casa? Vai. Mas não vai satisfazer o seu coração. Vai trocar pelo carro do ano? Vai. Mas esse carro não vai te encher. Não vai, sabe? Seu coração vai continuar vazio. Sua alma vai continuar sedenta. Quem preenche a nossa vida é Deus. É por isso que tem pessoas que podem praticamente não ter nada material, mas são felizes e realizadas. E você vê o cara rico procurando uma corda para pendurar o pescoço e se matar. Por isso que Jesus disse: é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. Mas todo mundo sonha ser rico, né, gente? Esquece só dessa fala de Jesus. Eu perguntei, ontem a gente fez uma dinâmica lá na mesa. Minha esposa inventou uns negocinhos assim para a gente conversar. Aí estava a gente e os filhos. Cada um diga o seu sonho, meu filho, ser rico, quero ser rico. Mas não vai ser, né? Filho de pobre é difícil, vai ser no máximo um grande trabalhador. Todo mundo quer ser rico. E esquece que Jesus disse assim: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque ele vai amar o dinheiro acima de tudo. Eu espero que você seja rico, irmão. Que você seja a exceção, um rico salvo. Em nome de Jesus. Que você use os seus bens para abençoar outras vidas. Esse é o rico salvo. Mas a insatisfação, não se realizar com aquilo que tem, vai passar a vida toda, vai envelhecer e vai chegar no final da vida, feito Eclesiastes 2, quando Salomão diz assim: correndo atrás do vento. Olha, eu me dei tudo que meus olhos viram, eu me permiti fazer tudo que eu podia fazer, e no final eu vi que era vaidade, que não me realizava, e somente Deus podia fazer isso. Mas além da insatisfação para aqueles que têm, Deus também dá a privação e a restrição. Ele vai falar isso, versos 10 e 11. Ele também tira. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar fruto, nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Meu irmão, isso não é chavão, não.
Quem governa esse mundo inteiro é Deus. É Deus. Deus não precisa de economia boa para prover recursos para o seu povo. Porque Ele fez isso em pleno deserto. Deus não precisa de um cenário político estabilizado para cuidar do seu povo. Deus faz como Ele quer e na hora que Ele quiser. Ele diz aqui, eu retive o orvalho. Veja, irmão, chove quando Ele quer. E para de chover quando Ele quer também. Os campos não produziram. Você já pensou? O cara fez tudo lá, o camarada estava doido lá, cavava, botava água, tal, plantava e cadê? Não. Por quê? Porque Deus não deixou. Até os homens foram afetados, Deus diz. Pode estar falando aqui de doenças, enfermidades, coisas que prejudicaram o trabalho das suas mãos. Querido, entende de uma vez. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Não é possível que você não entenda isso. 14 anos o povo lá. Não, não é tempo não. Não, não é tempo não. E você, quanto tempo, irmão? Quanto tempo você vai passar aqui dizendo que não é tempo? Quanto tempo você vai passar aqui sendo infiel a Deus? Com os seus recursos, com os seus bens? Quanto tempo você vai passar aqui sem uma agenda que prioriza a Deus, que prioriza o reino? Tem gente que está doido que esse negócio de pandemia acabe. Para quê? Para voltar a fazer um monte de coisa que eu fazia, sair, viajar e curtir e tal, e não aguento mais. A gente devia estar assim, Senhor, acaba logo essa pandemia, para a gente voltar a ser uma igreja que prega a Tua palavra para esse mundo que está perdido. Mas nas nossas agendas não há um mísero planejamento de ganhar vidas para Jesus esse ano de 2022. Eu desafio você, espero estar errado. Se na sua agenda, no seu planejamento, você botou assim, ganhar pelo menos uma vida, trazer uma vida para Cristo, nesse ano em 2022. Você pensou nisso? Quando fez seus planos? E que crente é esse que nós somos, irmãos? E a gente acha que a vida aqui é para sempre. A gente esquece que vai para uma eternidade. Que o investimento que nós temos que fazer é no reino. É investimento onde a traça não corrói. A gente está igual a esse povo, esquecemos a obra de Deus. Nos acostumamos com o padrão do mundo. E agora o padrão pós-pandemia de crente é pior ainda. A transmissão online é uma bênção. É uma bênção para alcançar várias pessoas, para buscar perdidos, para você participar quando você está doente, quando você não pode vir. Isso é bênção. Nós temos que investir nisso sim. Mas a gente nem usa isso de forma missional, sabe? No dia do culto de Natal, eu não tenho esse costume, eu não tenho esse costume. Mas no dia do culto de Natal, o Espírito Santo me incomodou e eu peguei o link do culto de Natal que ia acontecer e mandei para um grupo de amigos, um grupo específico de liderança lá da empresa. Eu não tenho esse costume, digo logo aos irmãos, não faço sempre não. Mas senti assim e digo, vou obedecer. Peguei e fiz. E a minha expectativa foi zero, certo? Eu conheço meus amigos. Mas se eu tinha expectativa zero, eu tinha expectativa negativa, menos 0,00 de um deles. É um cara assim que eu digo, esse aí vai tirar onda, esse não quer saber de Deus, de igreja, de nada. Mas mandei lá o link do culto de Natal.
Vixe, eu estou mole demais, viu, irmãos? Nossa. Estou ficando mole demais. O nosso culto acabou aqui perto das 10 horas. 10h30 chega uma mensagem no meu celular. Adivinha de quem? Daquele que eu menos esperava. Não sei se os irmãos lembram, eu preguei sobre abrir a porta da casa para Jesus entrar, não entregar os estábulos. E aquele amigo meu colocou assim: muito obrigado. E eu preciso agora colocar em prática. Não vou mais entregar o estábulo para Jesus, vou entregar a minha casa. É porque nós somos pequenos demais, irmãos. A gente não entende o que Deus está fazendo. A gente está focado na nossa vida aqui, nas nossas coisas aqui. Deus está o tempo todo agindo em prol do reino dele. Deus quer salvar vidas. Deus quer tirar o povo do inferno. E eu e você, nós éramos para ser instrumentos focados nisso. Porque sabe aquele parente que a gente gosta tanto, irmão? E ele ainda não se rendeu a Jesus, ele vai para o inferno. Sabe, um monte de amigo que a gente gosta de estar, que a gente brinca, que a gente ama. Mas eles não querem nada com Cristo, vão todos para o inferno. E a gente se acostumou com isso. É o seu pai, é o seu tio, é o seu primo. E a gente se acostumou. Vivemos nossa vida normal. Ah, não é tempo de priorizar. Não é tempo de botar Deus em primeiro lugar. Eu vou seguir a minha vida aqui. Eu vou uma vez por semana para a igreja. E o povo indo para o inferno. Porque ainda não é tempo. Ainda não é tempo de servir a Deus. Tem muita madeira para botar na minha casa ainda. Tem muita madeira para botar nas minhas coisas ainda. Ainda não é tempo. E no versículo 5 e no versículo 7, Deus diz assim para o povo: veja onde o caminho de vocês os colocaram, onde os caminhos de vocês os colocaram. Deus estava mandando o povo olhar para trás e ver a trajetória, o caminho onde eles tinham chegado. E Deus faz um convite para que isso mude. Ele repete essa palavra, versículo 5, assim diz o Senhor, veja onde os seus caminhos os levaram. Versículo 7, veja, Deus repete a mesma coisa, veja onde os seus caminhos os levaram. Deus estava dizendo assim, é hora de mudar esse caminho, irmão. O caminho que nós temos seguido tem nos levado para uma vida que não é uma vida cristã de verdade. E dessa forma, nós nunca vamos ter aquilo que Deus quer nos dar. Porque Ele quer abrir as comportas do céu, quer. Mas para um povo que só quer buscar as próprias coisas, Ele retém. Ele fecha. Da mesma forma que Ele vai falar lá em Malaquias, olha, façam isso, sejam fiéis, me priorizem, para vocês verem se eu não abro as comportas do céu. Mas o mesmo Deus que abre é o mesmo Deus que fecha. Para um povo que não se submete a Ele. Para um povo que tem a agenda cheia. E para um povo que vai passar a vida toda dizendo, ainda não é tempo não. Eu estou com muita coisa para fazer e resolver. Deixa eu terminar isso aqui. Deixa eu concluir isso aqui. E sempre aparece uma coisa depois da outra. Uma coisa depois da outra. O povo passou 14 anos. Por isso, eu encerro perguntando a você, qual caminho você vai escolher? O caminho da obediência ou da desobediência? Só tem dois. Não tem meio termo. Esse mais ou menos que a gente vive é desobediência.
certo? Não tem nível médio. Nesse texto, o povo escolheu obedecer. A palavra de Ageu foi dura, foi forte, mas o povo escolheu obedecer. Veja aqui no verso 12. Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus, por causa da palavra do profeta Ageu. Eles ouviram e eles obedeceram. Porque muitas vezes a gente para nesse ponto aí. Não é só ouvir, meu irmão. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos dizer sim. Precisamos fazer o que precisa ser feito. Nosso problema não é ouvir. Às vezes até eu mesmo fico preocupado, e eu escuto pessoas dizendo assim, mas talvez a igreja precise fazer isso, talvez a igreja precise colocar um discipulado novo, talvez a igreja precise criar. Não! Todo mundo aqui já ouviu muito. Deixa eu fazer uma conta bem simples para você. Matemática, para a gente dar uma despertada, tá? Vamos dizer que você é uma pessoa que assistiu um culto por semana. Um culto de domingo, 2 horas. Que você, entre quarta-feira ou CCD, você faz isso e coloca aí mais 2 horas. E aí, durante 52 semanas, você escuta em 4 momentos diferentes. Em 4 horas diferentes, você escuta de alguma maneira. É no culto, é numa classe de CCD, como o Vivi falou aqui. É um evento que tenha no final de semana. 4 horas só por semana. É pouco, mas vamos lá. Os crentes de hoje nós somos meio fajutos mesmo. 4 horas na semana inteira. 52 semanas, isso dá 208 horas no ano. 52 semanas é a quantidade de semanas no ano. Vamos dizer que você é uma pessoa que faz devocional 20 minutos por dia, de segunda a sábado. Não estou colocando nem domingo. E tem gente que diz assim, já que eu vou para o culto, não preciso de devocional. É meio que, eita, estou de folga hoje. Devocional é um castigo, estou de folga hoje. Isso dá 2 horas na semana, 6 dias, vezes 20 minutos. 2 horas na semana. 52 semanas no ano, 104 horas. Então, se você é um crente médio, você tem aí, por ano, 312 horas. Que de alguma forma você estava ou lendo a Bíblia, ou ouvindo alguém aqui pregar, ou num momento de louvor, ou numa classe de CCD, ou numa devocional. 308 horas no ano. Você tem quanto tempo de igreja? Você tem 10 anos de igreja? Coloca aí. Se você tem 10 anos de igreja, a gente está falando de 3.120 horas. Você é um teólogo. Isso é mais do que um curso de teologia. Pastor, eu não tenho 10 anos não, eu tenho 5 anos, 1.560 horas em contato com o ensino, com a palavra, com o culto, em contato com alguma forma pedagógica daquilo que são os princípios e os valores de Deus. Eu estou botando tudo isso aí para dizer uma coisa para você. Nosso problema não é ouvir. Nosso problema é fazer. Obedecer. A gente sabe o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Porque eu sei que Deus fala com você. Sei que Ele incomoda você. Ele me incomoda também. A gente ouve. O povo ouviu Ageu aqui e obedeceu. O que é que você vai fazer? Qual o caminho que você vai escolher? Será que você vai dizer assim? Ainda não é tempo. Não é 2022, pastor. Calma que está chegando. Estou já me aposentando. Estou já ficando livre. Estou já me formando. Estou terminando os preparativos do casório. Meu filho está crescendo. Calma, ainda não é tempo. Será que essa vai ser sua resposta para Deus? No final, quando o povo decide obedecer, no verso 13,
Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês. E deixa eu falar uma coisa. Quando Deus está, muda tudo, tá certo? Muda tudo. Ele estava falando é que como o povo não estava priorizando ele não estava com o povo. E se ele não estava com o povo, o que é que acontece? Insatisfação e privação. Ou você tem e não lhe satisfaz, ou você não tem. Porque ora Deus vai permitir que você tenha, assim, que a sua infidelidade gere fruto para você, mas esse fruto não vai te fazer bem. Outra hora Deus vai fechar mesmo o céu. Vai reter o orvalho. E vai reter a produção. Mas tudo muda quando o povo escolhe obedecer. Quando o povo diz assim: nós vamos voltar a priorizar o templo, nós vamos ser fiéis, nós vamos entregar tudo primeiro a Deus. Deus diz assim: então agora a minha presença estará com vocês. E é isso que muda tudo.